Olá, tudo bom? Hoje eu vou te explicar a relação entre o consumo do café e a saúde do cérebro. Nesse vídeo aqui vou te falar tudo que está cientificamente comprovado com relação aos benefícios do café para o cérebro. O que você tem que se preocupar na hora de preparar, tomar, melhor horário, o que você pode ou não pode acrescentar no seu café. Você vai amar esse vídeo. Fica aí até o final. Se você tem mais de 60 anos, esse vídeo aqui é obrigatório. E se você não tem, com certeza você tem algum pai, mãe, avô com quem você se preocupa, né? Então fica aí até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem hábito de tomar café aí no dia a dia, como você prepara o seu café, como você passa o café, quantos cafés você toma por dia, em que horário você toma esses cafezinhos e você coloca o que nesse café para tomar? Eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder agora, eu queria te pedir também para deixar a curtida no vídeo, isso é muito importante para mim. Isso mostra para o YouTube que você apoia o meu canal e que você confia no meu conteúdo. Vamos começar a falar então sobre esse alimento, né, que faz parte da nossa rotina. Milhões de pessoas consomem café todos os dias. E o café realmente está sempre muito associado com a saúde do cérebro, com a memória, com o despertar, né? Quando a gente pensa no café, muitas pessoas pensam na cafeína. Claro que o café é uma das maiores fontes de cafeína que existem, né, no nosso dia a dia, mas o café não é só cafeína não, gente. O café tem muitas substâncias, muitos compostos bioativos. Tem cafeína, tem polifenóis, tem de terpenos, tem algumas quantidades menores, sim, de vitaminas e minerais, e tem compostos que interagem, inclusive, com a microbiota intestinal. Então, o café é uma matriz de compostos bioativos que a gente pode acrescentar no dia a dia de uma forma deliciosa também. Muitas pessoas sabem que o café dá aquela energia, aquela disposição, mas não sabem ainda como isso funciona no nosso cérebro. Então, eu vou te explicar essa informação que é super interessante para você entender melhor como isso funciona. O nosso cérebro produz uma substância chamada adenosina durante o nosso dia. Ela é como se fosse um freio natural para o cérebro ficar relaxando. E conforme o dia vai passando, a adenosina vai aumentando, dando aquele recado para o nosso cérebro assim, vai desacelerando, é hora de você descansar. A cafeína ela é muito parecida com a adenosina em formato, mas com um detalhe interessante. Ela se encaixa no receptor de adenosina do nosso cérebro sem ativar esse freio, ou seja, ele bloqueia a adenosina. Então você tem menos sono, você tem mais foco, mais atenção, reações mais rápidas. E em algumas regiões, o aumento da liberação de dopamina e noradrenalina aumentam também a nossa motivação, interesse e capacidade de concentração. Então, muitas pessoas que têm mais idade, às vezes reclamam, né? Eu tô com a cabeça mais lenta, muita dificuldade de manter minha atenção, meu foco. Tem aquela molezinha depois do almoço. E é aí que o uso adequado do café pode trazer aquele gás que a gente precisa às vezes, né? Aquela ligada de novo no nosso cérebro. Então, de fato, o café tem um papel muito importante nessa questão toda de dar mais energia pra gente. Mas, além desse efeito imediato que o café traz, ele também pode trazer uma proteção a longo prazo. Além desse efeito imediato para foco, concentração e tudo mais, o café tem um efeito cumulativo no nosso cérebro também, principalmente quem consome uma quantidade moderada dele por muitos anos e com relação a até mesmo menor risco de ter demência, incluindo o Alzheimer, né, que é uma demência que as pessoas se preocupam muito, doença de Parkinson também, que é um outro tipo de problema neurológico. Então, os papéis são muito diferentes. Primeiro porque o café tem uma ação antioxidante, ele tem um ácido clorogênico, tem outros polifenóis que ajudam a neutralizar radicais livres que danificam membranas e as sinapses do cérebro. Então, esse é um primeiro ponto muito importante. Além disso, o café pode ajudar na redução da inflamação crônica, porque com o envelhecimento, as células de defesa do cérebro, as microglias, tendem a ficar muito ligadas, produzindo uma inflamação constante. E esses compostos do café parecem ajudar a acalmar um pouco essa microinflamação, o que torna o ambiente cerebral melhor, menos tóxico para os neurônios, né, digamos assim. Além disso, a gente sabe que o café pode ajudar a manter o metabolismo de glicose mais estável. A gente sabe que tem indícios que o café melhora um pouquinho a sensibilidade à insulina e os picos de glicose mais suaves. E o cérebro ele é extremamente dependente da glicose estar mais estabilizada. Então, picos e quedas repetidas de glicose ao longo dos anos podem aumentar o risco de declínio cognitivo. Então, quando você junta essas três coisas, menos inflamação, menos estresse oxidativo e o metabolismo mais estável, você tem um efeito protetor do café para o cérebro, que é bem interessante. Vamos falar um pouquinho agora do preparo, da quantidade, do horário do café, para você ter mais benefícios com relação a isso, mas não só, né? Ter outros benefícios
para sua saúde. Primeira coisa, acho que é super importante como preparar o café, porque tem várias pessoas que preparam de formas diferentes. Tem gente que usa aquela prensa francesa, em que você pega um recipiente e coloca o pó, água fervendo e abaixa como se fosse uma peneira assim, e aí ele coa, fica embaixo o pó e só fica a água, né, do café passado em cima. Tem gente que utiliza pano grosso para coar o café, tem gente que utiliza ele fervido, servido direto. Essas são umas formas mais antigas, né, e mais tradicionais de utilizar o café, que de fato faz com que eles tenham mais de terpenos. Esses compostos têm um efeito antioxidante, mas em excesso eles podem aumentar o colesterol. Então, se você tem histórico de infarto, AVC, o colesterol muito alto, o mais prudente é que você utilize o café coado no filtro de papel. Eu acho que hoje em dia 90% das pessoas utilizam o café assim. Me conta como você passa o seu café, mas a questão é que o filtro de papel segura parte desses terpenos e deixa passar os polifenóis, que são importantes, né, a cafeína, que são os principais efeitos, os principais produtos, né, agentes bioquímicos que ajudam a melhorar essa função do café no nosso cérebro. Então, para a maioria das pessoas com mais de 60 anos, o mais interessante é que você passe o café no filtro de papel coado e sem açúcar. Esse é um ponto muito importante também. Até vou falar mais disso para você, do que a gente pode acrescentar no café depois na hora de beber. Mas com certeza o açúcar não é interessante que a gente acrescente. Porque quando a gente acrescenta café com açúcar na rotina do dia a dia, de manhã, depois do almoço, de tarde, você fica tomando açúcar muitos momentos do seu dia a dia. E tem gente que toma açúcar com café, né? Então a quantidade de açúcar é grande. O açúcar é um alimento que tem calorias vazias, ou seja, ele tem muito carboidrato, dá pico de glicose sem trazer nenhum benefício. Não tem fibras, não tem antioxidantes, vitaminas, minerais. Então não traz benefícios. O ideal é que você não acrescente isso na hora de passar o seu café. A quantidade ideal de café também é uma questão que muitas pessoas querem saber, porque menos é mais, às vezes, né? Muitas pessoas acham, café faz bem, vou tomar café o dia inteiro, e pode ter efeitos colaterais, eu vou falar para você. Então, as pesquisas indicam que de 1 a 3 xícaras por dia, aquela xícara de 120, 150 ml, xicrinha de café mesmo. Mais do que isso, pode aumentar o risco de ansiedade, insônia, palpitação, piora de refluxo, queimação gastroesofágica. Então, o benefício está na dose moderada. Foi o que eu falei para você antes no meio do vídeo. Agora, com relação ao horário, né? Se você vai tomar de 1 a 3 xícaras por dia, em que horário você deveria priorizar o consumo desse café? Essa é uma questão muito importante também. Normalmente as pessoas têm a mania de tomar o café logo de manhã para dar aquela acordada, né? Mas o ideal é que você espere pelo menos 1 hora depois de acordar, não assim imediatamente que você acorda, por conta do nosso corpo já ter um pico de cortisol de manhã, né? Esse cortisol aumenta justamente para despertar a gente. Se você joga café em cima disso, pode desregular o seu ritmo aí metabólico e até mesmo aumentar a sua ansiedade. Então, o ideal é que você acorde, escova o dente, toma banho, né? Se você puder, faz uma meditação, que isso é bom pra gente também. Se você é uma pessoa religiosa, você pode rezar nesse momento. Tira uns minutos para você, para se cuidar no começo da manhã, e depois você toma o café na hora que você for tomar o café da manhã. Café logo cedinho, assim, o ideal é que você tente evitar. A segunda xícara pode ser logo depois do almoço ou no meio da tarde, né? Por exemplo, entre 1 ou 3 horas da tarde. Isso ajuda a reduzir aquela sonolência pós-refeição e manter a sua mente clara para continuar trabalhando aí ao longo do dia, ao longo da tarde. A partir do meio da tarde, o ideal é que você evite, principalmente depois das 4, porque a cafeína pode levar de 6 a 8 horas para ser completamente metabolizada, né? Tem pessoas que metabolizam mais rápido, mais devagar. Então, depende muito da sua própria sensibilidade. Então, se você toma café 5, 6, 7, depois do jantar, pode ser que isso impacte no seu sono. E aí você tem gente que fala assim, não tem problema nenhum, eu tomo café antes de dormir, durmo que nem uma pedra. Mas isso pode prejudicar a qualidade do seu sono. Às vezes você dormiu, mas você não consegue entrar naquele sono profundo, você não consegue ter aquele sono REM, você não consegue ter o sono de ondas mais interessantes para a recuperação do seu cérebro. E durante a noite, a gente sabe que o nosso cérebro tem aquele sistema linfático que faz a limpeza dele. É muito importante que o sono seja de boa qualidade. Então, se você ficar tendo micro despertares, se você demora muito para dormir, se você dorme e acorda às 3 da manhã e não consegue voltar a dormir, pode estar relacionado ao café e vale a pena você fazer esse teste aí com relação ao horário para consumir. Tem gente que me pergunta também com relação ao café descafeinado, se ele pode ser uma opção, porque tem pessoas que têm pressão alta, ansiedade, já tem insônia e tem uma contraindicação para o consumo do café.
Então sim, o café pode ser uma opção nesses casos, porque o café não é só cafeína, né, como eu te falei, ele tem vários outros compostos bioativos, os polifenóis, antioxidantes, então pode ser uma opção sim. Se você tem uma contraindicação por conta da cafeína, tomar o café descafeinado poderia ser melhor do que nada. Nesse caso, se você já teve alguma contraindicação específica, sempre vale a pena você falar com o seu nutricionista ou o seu médico que te acompanha na sua cidade, principalmente aquela pessoa que te contraindicou o café, para ver se no seu caso o descafeinado poderia ou não ser uma opção. Outro detalhe interessante, eu te falei do que não acrescentar no café, né, no caso que era o açúcar branco, refinado, mas o que você pode acrescentar no seu café? Muitas pessoas só conseguem tomar o café com paladar adocicado. Então, existem opções de especiarias que você pode acrescentar no seu café sem necessariamente você ter que usar açúcar ou adoçante. Então, lembre que a canela em pó pode ser maravilhosa, até porque ela ajuda a melhorar o metabolismo dos carboidratos, a resistência à insulina. O cravo, se você moer ele no pilão, ou se você bater, né, no processador e utilizar o pozinho dele, também pode ser uma boa opção por conta do eugenol, do carvacrol, antioxidantes e anti-inflamatórios poderosos que estão presentes ali. Você também pode botar cúrcuma se você quiser, gengibre se você gosta de um café mais picante. Tanto a cúrcuma como o gengibre são potentes anti-inflamatórios que você pode acrescentar no seu dia a dia. E por aí vai. Lembrando também que você pode acrescentar adoçantes não calóricos, como por exemplo a estévia ou o eritritol, que são adoçantes naturais, se você busca um sabor realmente mais doce. Me conta aí se você acrescenta alguma coisa nesse sentido no seu café, se você faz alguma misturinha. Inclusive eu tenho um vídeo aqui bem legal falando do que você pode utilizar no café para adoçar, com outras dicas bem legais, sem ser açúcar. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição. Aproveita agora e me conta então como você utiliza o seu café, como você passa, o que você acrescenta ou não acrescenta, quantas vezes você toma, em que horário. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal. E compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai gostar da informação. Vamos juntos e você ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.